Oi, Dê, tudo bem? Tudo bom? Como Tudo você e você, meu está? amor? Tô bem, graças a Deus. Gratidão pelo convite. E como estão as novidades em São Paulo? Como está todo mundo aí no Espaço Chama Verde? Está todo mundo bem? Graças a Deus. No Espaço Chama Verde, tá todo mundo bem, não tem nada de nenhum indício de Covid, graças a Deus, mas chegando alguns pacientes para a gente cuidar com esse sistema, né? Que tá vindo aí para Isso, poder então, aqui, reformular. aqui eu ainda não tive experiência de ter nenhum paciente com Covid, mas estão aparecendo logo, logo, né? Todo mundo vai Então, estar aí tendo essa experiência dentro do consultório. Denise, sim, vamos conversar hoje sobre a sua sim, experiência, né? Com os atendimentos à distância, que eu sei que você tem bastante experiência. Você pode falar da sim. apometria, que eu acho que é um assunto sensacional quando a gente casa com o Conindu. Falar do xamanismo, mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero que você conte a sua história. Como é a história da Denise com as terapias e como é a história da Denise com o Conindu? Tá. Eu falo sempre que o terapeuta vem de um sistema de emoções e quedas, né? Eu acho que a gente Uhum, traz essa experiência dentro da vida da gente, com dores, emoções, sentimentos, depressões até, para fortalecer e até saber entender a dor do outro. Porque quando chega um assistido para a gente, um paciente, um cliente, conforme cada um lida com esse nome, a gente consegue se sensibilizar com a dor. Então, meu caminho foi esse, a dor por um tempo, né? Depois entendi que as terapias vinham trazer um benefício e comecei a me tratar. E fui me encantando. E uhum, aí eu entendi que era a minha missão de vida. Eu comecei com as mesas, tá? uhum. Comecei com a mesa azul da Régia Prado, a mesa que hoje ela é chamada quantiônica, trabalhando com quantos de energia, com sistemas, né? Depois entrei para a apometria, comecei a trabalhar em apometria, depois entrei no xamanismo. Então, minha jornada foi crescendo dessa forma, né? Então, em 4 anos, eu consegui ajustar todos os sistemas e o xamanismo foi o que mostrou que está tudo interligado. Foi muito interessante, porque no Uhum. xamanismo a gente trabalha com os 4 elementos, e um deles é o fogo, O né? fogo. Que é bem interessante, o fogo, que é o meu elemento, tá, gente? Então, assim, lá eles precisam de fogo, chama a Denise, porque é um elemento que eu trabalho. Eu nasci na primavera, em outubro. Primavera, dentro Uhum. do chamanismo, é fogo. Sim. Então, Eu para nasci mim, no. trabalhar, E no outono é o quê? para Porque eu eu sou do trabalhar com outono. fogo, você do outono, outono é o oeste, é o corpo físico, os cristais, é trabalhar Ah, o corpo porque por isso físico, que eu ainda. gosto tanto, né? Por isso que eu gosto Uhum. tanto. Ah, eu Não adoro. traz muito, além do seu signo, que é o seu elemento principal, né? Depende do signo, eu não me recordo. O meu é Libra, então é o elemento ar. Ar com fogo, Uhum. você imagina a explosão. A compulsão, isso é mesmo, verdade. E Denise, e aí você se apaixonou pelo Cone quando e como? Ai, olha, eu me apaixono por terapias. Aí, quando tem uma coisa que brilha assim de salamandra, né? Eu acho que me Uhum, encanta. E eu comecei a entender por isso, porque eu trago esse elemento dentro de mim. Então, uhum. trabalhar com o Cone Hindu foi muito gratificante por isso, que é trabalhar com fogo. Eu fico hipnotizada. Eu Eu começo a também ver aquela gosto. chama, e eu começo a conversar com a salamandra, e eu começo assim, sabe? Tem hora que eu não tenho ideia do espaço que eu tô. Eu começo a desdobrar, porque eu acho encantador olhar para o fogo. É Você muito gosta? gosto. E E como que você me trago, conheceu? Como você chegou no Conindu Emily Rasbeni? Porque já faz tempo que a gente se conhece. faz muito tempo. Eu sou muito intuitiva, né? Então, dentro do xamanismo, a gente trabalha assim com vários fatores. Um deles, saber o chakra de missão de vida. Depois você pesquisa na sua mesa, vê qual que é o Uhum. seu chakra de missão de vida. O meu é o frontal. Então, é a mente, né? O registro acástico, tudo isso. E aí, eu sempre sou assim, eu quero fazer um curso, eu falo assim, eu quero um curso, eu já projeto isso para o universo. Eu quero fazer Conindu. E a coisa aparece. Aí Uhum. é sério, gente. A primeira opção que me aparece é aquela. Porque eu tenho certeza que é a pessoa que cruzou o meu caminho que eu preciso. Então, Uhum. assim, eu não fiz muita escolha para te escolher, né? Foi assim, eu vi, bateu o santo, correu a energia, me
trouxe estabilidade, eu falei, é essa. Eu nem procurei outros lugares para fazer. Às vezes as pessoas chegam e falam, tem ali, tem aqui. Eu falo assim, é suficiente para mim. Ela já cruzou o meu caminho, a Emily, e é ali, sabe? Eu sou muito fiel nisso, eu gosto de trazer isso, é a minha essência. Então, assim, eu queria fazer o cone, porque eu acho fantástico trabalhar com fogo. E aí você pesquisa o que que tem, além do xamanismo, que nós temos muito o ritual do fogo. Então, tinha o cone hindu. Eu trouxe. E aí vem as experiências, faz em casa, a filha tem rinite, eu sou muito mental por causa do ar, então eu vejo o quanto que traz a tranquilidade para minha mente. Eu gosto de trabalhar com energias, então eu nem me apego tanto ao físico, porque eu falo muito assim, para chegar no físico, ele já passou todos os campos da gente, né? Sim. Então já passou mental, já passou emocional, já danificou o duplo etérico e aí o corpo físico tá com aquele alerta. Você precisa olhar para isso. Então, eu trabalho dessa forma. Então, eu gosto muito do Cone Hindu e à distância trabalhar com ele foi uma liberdade total que eu tive. Porque nessa pandemia, 100%, a única terapia que eu não trabalho hoje é barra de axis. A não ser que dentro de casa, né, com as pessoas, mas é a única que impede. No meu ponto de vista é outro, mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho que respeitar todo o segmento que eles trazem, né? A gente acha que não tem que desrespeitar e honrar, né? Mas eles não permitem que a gente trabalhe ativando as barras à distância. Sim. Então é a única. No entanto, que a única ferramenta que a gente utiliza muito, né? Que eu acho que muito semelhante às barras, para liberação de crença, a gente às vezes não tem noção do que a crença vai liberar. No à distância é o código 21, lembra que a gente conversou? É a única ferramenta, porque barras mesmo é uma coisa que é meio impossível a gente, passar por cima dos mestres sobre aquilo que está sendo feito, né? Porque existe hierarquia, a gente tem que respeitar. Respeito, dentro da constelação a gente respeita. Posso não concordar, mas se eu faço parte daquele núcleo e a grande maioria, ou mestre ou ancião, traz essa informação, cabe mim respeitar. Né? Eu vejo dessa forma, então eu respeito muito as tradições. Porque dentro do xamanismo, a gente acredita que essa tradição, né, de você trazer essa honra, tudo, traz a força. Então, barra de axis, existe a força dela, não estou negando isso de forma alguma, né? Dentro do meu ver, é diferente, posso estar errada e descobrir um dia, posso estar certa, né? Não estou questionando isso, eu deixo fluir. Mas o Cone Hindu, quando você começou a falar de distância, eu falei, tem tudo a ver. Porque a mesa que eu trabalho, né, e a gente chama de psicogerador xamânico, porque a gente trabalha com a psique da pessoa, através de gerações de informações, né? Então, todas as mesas traz isso, todas as outras. Então, a gente tem o elemento fogo aqui. Sim. Essa mesa é do espaço xamã, né? Que vocês isso não é aí. Isso. Não. Ainda que eu não trabalho com ela, tá? Eu preciso fazer o curso, ainda estou na fila de espera, tá? Porque eu tenho 4 mesas, né? Eu tenho a rosa da Régia, azul. Isso, eu aprendi com azul. Tenho a cristalina, que a gente trabalha as crenças, com programação e programação, principalmente se a pessoa não gosta de estar verbalizando, que nem no Theta Healing, né? Ela é muito mais parecida com barras. Ela vai estar dando esse reset, ela vai estar eliminando tudo isso, sem precisar daquela coisa de estar conversando, pedindo para a pessoa sentir, pedindo para não sentir. Então, a mesa cristalina traz esse conforto para quem ainda tem esse enrosco, sabe? Entendi. Tá. E Denise, como que você chegou? Além de chegar até mim, como são as terapias para você da técnica do Cone Hindu, por exemplo, aí no Espaço Xamã? Porque o Espaço Xamã, gente, ele é um abridor de portas, eu falo, né? Foi o lugar que abriu as portas para mim também, né? A gente deu o curso lá, vai dar o curso esse ano de novo, se Deus quiser, o presencial. Mas eles trabalham com muitas esferas do xamanismo, com as terapias de fogo. E a Denise, ela tem muita experiência em apometria, na parte xamã e na parte do Cone Hindu, porque inicialmente só ela fazia Cone Hindu no Espaço Xamã Verde, né? Conta pro pessoal como é essa experiência. Primeiro eu vou contar da apometria, que é muito interessante.
A apometria, a gente trabalha com todas as ferramentas que for preciso plasmada. Então, a gente plasma dentro do conteúdo para estar trabalhando obsessores ou nível, que são consciências de vida passada que está atrapalhando. Sim. E eu já tratei obsessores, níveis muito mentais, plasmando Conindu. E dá certo, né? Traz aquele alívio mental, traz uma transmutação. Então, a gente plasma, coloca aqui plasmado, né? Então, energeticamente, para a gente existe aquilo e dá resultados ótimos. Então, se dá na apometria, que está totalmente energético, não tenho nada físico, você imagina trabalhar na mesa, né? Ou trabalhar, como eu não tenho a sua mesa ainda, eu uso a conexão através da mesa, trazendo a pessoa, e o símbolo do gráfico. Do gráfico, do né? Que aí a gente vai trabalhando o radiônico. Ó, sujeirinha de Conindu, tá? Né, fica mesmo. O meu fica, os pó também. Fica os pozinhos. E sabe que esses dias não, hoje eu tava vendo isso, né? A gente às vezes não entende como as energias se comportam. E muitas pessoas ainda não conseguiram visualizar e desvincular o Conindu do físico. O Conindu, por ele estar próximo ao físico e não no físico, ele está tratando os corpos que estão acoplados no nosso físico. Então, o corpo dupletérico, o corpo mental, emocional, todos os corpos que de alguma forma se acoplam no nosso físico, que é por ligação das glândulas, mas que o Cone consegue tratar e captar a energia das camadas. E por conta disso, quando a gente entra na mesa, a mesa faz a ressonância dessas camadas, né, capta os corpos ali, traz através de um testemunho e aí a gente consegue fazer os tratamentos e levar o resultado. Porque o resultado começa vindo das camadas para dentro, para o físico. Aí, esses dias eu gravei um vídeo falando por que o tratamento físico da mesa radiônica demora mais a acontecer do que o tratamento físico aplicado no presencial. É por conta disso. É por conta que o tratamento físico do Cone vai atingir as camadas de fora primeiro, para depois essas camadas serem tratadas e reverberar no físico. Por isso que ele pode gerar de 3 a 4 dias, a 5 dias uma melhora física. Então, por exemplo, se você tratar um zumbido na mesa radiônica na segunda-feira dessa semana, muito provavelmente só na segunda-feira da outra semana que a pessoa vai ver realmente algo feito de forma completa. Então, esse molde esquematizado do corpo, ele funciona como uma ressonância do corpo físico daquele paciente, mas também dos corpos astrais, né? E às vezes, Denise, eu me pego na dificuldade de conseguir passar que isso é real, que isso é palpável, que isso acontece. Então, como é que, por exemplo, você vai tratar um paciente e você explica isso para ele? Porque, primeiro, ele só vai chegar em você se ele acreditar também. Então, a gente já tem esse caminho andado. Sim. Primeiro, né, a gente tem que ter uma ideia qual é a percepção da pessoa, de entendimento de corpos, chakras, mas assim, a grande maioria das pessoas conhece os chakras. E aí eu já falo para eles, né, eu falo assim, então, o chakra, ele não está no seu corpo físico, ele já está no duplo etérico para cima. Então, ele já está fora do seu corpo. Então, se eu estou tratando o seu chakra da percepção, e ele vai vibrar no seu corpo, né? Então, eu já estou trabalhando com a sua energia. Por isso que começa a funcionar. Eu sempre trago isso. E aí eu brinco muito, eu falo assim, a gente não está conversando aqui, tem algum fio ligando a gente? Não tá. Se você acredita no celular, na comunicação, né? A imagem chega até você, a televisão, porque se a gente está trabalhando com energia de ondas que estão vindo aqui, trazendo a imagem, por que isso não vai funcionar? E aí eles já ficam espantados, porque você traz uma presença física, né? Quando você pega uma pessoa, de repente não tem tanto entendimento disso, e a gente fala sobre isso, né? Como se eu e você estamos conversando aqui, dividindo uma telazinha, e não tem nenhum fio chegando até você e nem a mim. É tudo pelo ar. Sim. Tá? Então, aí a pessoa já começa a pensar e sair daquele padrão, porque são pessoas muito mentais, que precisam de provas
para Só você trazer essas. a confiança. É. Outra coisa também que a gente fala, dependendo do entendimento, quando entra nos corpos, né? Eu falo, gente, o corpo físico, ele é simplesmente uma camada de revestimento para você poder estar aqui no planeta Terra. Se você vai para a Lua, você coloca uma roupa de astronauta, porque você precisa sobreviver lá. A atmosfera, tudo lá é diferente. Aqui, o seu espírito, o seu corpo, para viver aqui, ele precisa de uma matéria densa, tá? Eu falei, provado isso, é dentro da medicina que fala daquela dor fantasma, né? Que mesmo quando você Sim, amputa, as pessoas sentem dor, cócega, reflexo. Por quê? Tá o duplo etérico, tá tudo aquela camada ali. Então, sim. existe essa prova. Se você tem essa dor fantasma, que é da energia que tá ali, porque você amputa só o corpo físico, que não sente dor, gente. O corpo físico não sente, é reflexo do duplo etérico, né? Então, É se reflexo também dos outros corpos, né? Uma manifestação sim, do mental, do emocional, e aí o duplo etérico vem e interfere. se a gente pegar os quatro que são aqui terrenos, se a gente pegar o mental inferior, o emocional, que começa a adoecer, que ele não começa a transmitir energia para o duplo etérico, e o duplo etérico não consegue passar para o corpo físico, aquela parte não recebe energia, né? E aí começa a E aí ele adoecer. começa a se dissolver, a adoecer. Então eu começo a explicar isso, que a doença sempre vem de fora para dentro. Né? Eu posso estar ali presencialmente trabalhando com ele, colocando para que ele tenha condições de visualizar e crer, mas é uma crença dele. Que mesmo que eu estando ali presencial, eu estou trabalhando de fora para dentro. Eu sempre trabalho o emocional, o duplo etérico, o mental, o que está precisando. E eu, principalmente localizado no ouvido, eu acho que trabalha tanto o mental e o laríngeo, que eu falo, gente, tá Sim. aqui, o negócio divide, né? Eu acho que ele limpa aqui para você verbalizar a sua verdade. A verdade da dor, da alegria, seja Às qual ela vezes, for. às vezes até desbloqueio cardíaco. Eu já tive casos de paciente que eu estou aplicando cone e começa a falar que estava tendo palpitação. Eu falei, mas você está se sentindo bem? Ai, meu coração só está acelerado. Eu falei, então respira, se acalma, porque provavelmente a gente está desbloqueando um chakra que estava bloqueado. Aí as pessoas olham meio assim, mas vão respirando, vão se controlando e aí as coisas Sim, vão melhorando. Então, porque o chakra perceptivo limpa muito aquilo que a gente escuta. E o que a gente escuta magoa demais, muitas vezes, né? por Fere isso que vai demais a nossa afetar, alma. É, por fere, isso que às porque vezes você limpa. libera aquele excesso de pensamento, começa a se escutar dentro, né? Porque se eu tô com aquele monte de forma de pensamento, fantasminha aqui, eu não consigo dar conta de nada. Aí a minha mente faz puf, apaga. E aí eu escuto a batida do meu coração, que é o que a gente fala no Sim. xamanismo, né? Você escuta o seu tambor interno. E aí você consegue. Eu acredito, tá? A minha forma de ver, e você me corrige, que assim, aquele coração já estava disparado e ela não percebia. É, muito provavelmente, né? Porque com a mente tagarela, quem presta atenção em alguma coisa? Sim. Então, a hora que silencia, ela consegue, porque a gente, que nem você mesmo explica nas aulas, né? Você não, você tá com o chakra tampado, então você não escuta o externo, fisicamente, você não escuta o superior e nem o seu interior. Você É começa a verdade. desbloquear Os, travas, os né? laterais. Uhum. E aí ela começa, esvazia a mente e escuta o coração. Aí ela sabe que tá doendo. Sim. É igual eu tenho até um IGTV aqui, que eu acho que foi do curso lá de Brasília, que eu falo, gente, tudo começa pelo ouvido. Eu aprendi Tirem isso as com você. pessoas. Tudo tirem disso que eu tô falando as pessoas surdas, que são outras percepções. Mas, por exemplo, tudo que a gente escuta, todos os estímulos, palavras, chateações, no trabalho, em casa, tudo, 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 passa pelo chakra intuitivo, perceptivo. Ele filtra e ele capta ao mesmo tempo. Às vezes ele filtra através dos tampões que se formam coisas que foram relevantes, mas não fazem mais parte, talvez. Ou então ele simplesmente internaliza. E aí ele internaliza da seguinte forma: você escuta aquilo,
você pensa aquilo, você sente aquilo, ou você põe para fora, ou você engole e vai digerindo aí plexo solar, umbilical e sexual. Então, quer Sim. dizer, é uma reação em cadeia de adoecimento. Quando tudo adoecer, consequentemente, a sua conexão com o divino já está doente há muito mais tempo. Porque você não consegue nem. Como que eu falo, como que eu digo? Sabe quando você escuta uma coisa e você coloca para fora do seu corpo, olha ali em outro ponto de vista e devolve para você? Sim. É aquele Você nem passinho para consegue trás fazer e isso. dar uma olhada. Não, você está perdido. Você não tem senso de direção, né? Muitas vezes as pessoas acham, eu vou ativar a minha intuição. Eu vou ativar a minha intuição para poder receber insights. Mas você está escutando os insights? Às vezes você está hiperativo aqui, a cabeça está lá bombando e aqui você não escuta. Olha, para você ter Exatamente. ideia, dentro do xamanismo, a gente usa as medicinas, né? Da floresta. Então a gente usa ayahuasca, rapé. E ela trabalha isso. Quantas vezes você está num ritual de ayahuasca e uma música tem uma batida. Não teve um que eu brincava, né? Era um mantra hindu, né? De Shiva. Mas para mim, no fundo, tinha batidas da África. Porque eu comecei a perceber outras coisas, outras dimensões que aquela música ia. E para mim tinha tambores da África dentro daquilo. Então, quanto que também um ritual, que todo mundo fala do frontal, fala do coronário, estava abrindo a minha percepção. E a Sim. percepção é aqui. Aqui é a É. intuição, aqui é a percepção. As pessoas pensam muito que os chakras são só esses, né? Mas a gente tem outros diversos chakras relacionados a outras coisas. Por exemplo, a gente tem todos os 7 chakras na palma da mão, todos os 7 chakras dentro do ouvido, todos os 7 chakras na sola do pé. Mas fora esses chakras, de cada um desses sistemas, a gente tem muitos outros. E acho que o principal dele não é o cardíaco e não é o coronário, é o perceptivo. Porque se ele não estiver bem limpo, bem ampliado, bem aberto para poder escutar o mundo à sua volta, todos os outros não vão funcionar de forma perfeita. Então, todo mundo fala assim: nossa, Emily, você é muito criativa. Emily, você tem umas ideias assim, você. Sabe, todo mundo vê que eu tenho umas coisas. Às vezes eu tô, por exemplo, eu converso muito com a Beth e com a Marcela Navarrete, que são as pessoas que eu mais converso no dia a dia. E as duas, assim, às vezes ficam pasmas de tanta criatividade que tem na minha cabeça. Mas é porque o meu chakra perceptivo tá sempre muito limpo, muito aberto, muito explanado. E isso faz com que os demais fiquem conectados, porque não adianta, por exemplo, eu utilizar uma cianita azul para aumentar meu canal intuitivo, uma ametista para isso, uma ônix para aquilo, uma turmalina, não adianta usar nada se esse chakra não tiver antenado para receber as coisas. Então eu Como falo que a que. limpeza do ouvido ela vai muito além do que a gente consegue ver, vai além Olha, dos olhos, vai para a alma da pessoa, né? eu completo ainda, né? Nós estamos numa nova era descobrindo outras coisas, Emily. E eu acho que a sua missão de vida é trazer a importância desse chakra. Que até então, antes de fazer o Conidu, eu não dava atenção para ele, tá? E hoje eu vejo o quanto é importante dar atenção, que a gente chama de secundário, porque não está ligado em nenhuma glândula principal, Sim. né? Mas dá importância para ele. Eu acho que você veio trazer vida para uma coisa, porque o planeta não escuta. As pessoas Não. falam, 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 falam e não escutam. Então eu acho que a missão do Conindu é trazer, por mais que você trabalhe com fogo, com tudo, é trazer esse aterramento para as pessoas de falar, peraí, vou parar, vou pensar, vou escutar e aí eu reflito sobre tudo isso. Então eu acho que a sua missão e por isso que você, como cada vez mais esse amor que você traz, essa conexão, vem porque criatividade vem do quê? Do ar. Só que se o ar tá Uhum. poluído, se o ar tá denso demais com muita terra no chão, se ele tá úmido demais, ele tá magoado. Então o fogo, ele tem esse poder transmutador, né? O Uhum. fogo no xamanismo, a gente trabalha a direção leste, tá? Que é a direção do espiritual. Como que a gente faz para se conectar com o espiritual?
olhando para o fogo, fazendo um Fogo. pedido numa vela, né? A gente fala Uhum. no começo do curso que o xamanismo cresceu, a conexão com a espiritualidade, porque xamanismo não é religião, tá? É um conceito. Eles acendiam fogueiras e ficavam ali e começava através do fogo, aquela sombra, aquela coisa, eles começaram a ver que os guerreiros que morriam, né, nas batalhas apareciam. Então o fogo foi isso que trouxe essa percepção de conexão com o espiritual, Sim. né? Então, tanto que no xamanismo é primavera pra gente. Então a gente fala que o inverno é o elemento ar, que a gente tem que organizar tudo, e a melhor época para fazer Conindu, para quem quer começar bem, porque o nosso ano começa no inverno, É na verdade, inverno. Uhum. né? Que a gente fala que é o ar, que é a hora que você vai ficar quieto dentro de casa, que os dias são menores, as noites são maiores, você se recolhe. Você já passou pelo outono, já fez a colheita, É trouxe o da que você quis. organização, né? Do resguardo. Isso, E e se a agora gente você... analisar, nós estamos no inverno e estamos passando por um momento de resguardo. Isso é mundial, isso não é só no hoje. Hoje eu virei para minha amiga de trabalho e falei, Grace, eu tô tão estranha. Parece que o dia tá esquisito. Aí ela falou assim: ah, mas é porque a gente tá nessa fase de acolhimento. E aí você falou isso, me veio exatamente o que ela falou. Tá o Sim, mundo inteiro numa fase de acolhimento, uma fase de cooperação. E as pessoas ainda não entenderam o espírito desse negócio, né? Que isso vai muito além do nosso egoísmo, do nosso ego. Isso vai para o todo, para a gente compartilhar, para a gente doar. Você vê empresas milionárias doando dinheiro para poder reerguer um país como o nosso, que tem um monte de dinheiro, mas que enfiam tudo no saco. Então é um momento completamente igual a Denise falou, da gente se acolher e se reinventar, né? E de desenvolver novas coisas pra gente e pro mundo, porque não é só aqui no Brasil, é em todo lugar, né? porque assim, como eu ia trabalhar com Conindu à distância, como que você ia falar assim, não, agora eu vou parar e olhar isso, se não tivesse esse breque? É verdade. Aí saímos do vitimismo, da zona de conforto e tivemos que reinventar. Sim. Porque você sabia que trabalhava com a percepção, com tudo, mas assim, a gente tem aquele medo de inovar tanto numa coisa É, que é, né, tão assim, material, tem que pôr ali, tem que ficar ali, né? é. Então você... Esse era o meu maior medo, que as pessoas não entendessem, me achassem meio maluca, sabe? Olha, eu brinco, eu falo que quando me acha maluco, o negócio tá dando certo. É Porque a gente verdade. mexe com a crença das pessoas e até, porque eu que nem eu falo, a percepção de alguns hoje, mas imagina isso futuramente, né? Imagina, a grande maioria acredita na vida após a morte, acredita no plano espiritual. Gente, se vocês acreditam nisso, todas as técnicas dão certo, não tem por que não dar Não dá, certo. é verdade. É energia, ela se É comunica muito, pelo é ar. muito É muito bonito ver, né? Você falou, ai, Evelyn, você veio para atiçar o chakra, né? Falar mais dele, dar importância. E eu sempre escutei da minha avó que a gente tinha dois ouvidos, dois olhos, um nariz e uma boca. Então, como eu era muito falante, muito tagarela, eu sempre atropelava as coisas, às vezes eu pensava e já falava, magoava as pessoas. Tudo isso quando eu era bem jovem, estava na época da faculdade. Ariana também, pessoa de Ares, ela magoa os outros porque a gente é Fogo. muito certeiro. A gente é certeiro, a gente não mede palavra, a gente fala o que precisa ser falado sem rodeio, porque a gente quer o bem da pessoa. Ariana é assim, só que Ariana Objetividade. é tonto, né? Só que Ariana é tonto porque ele não sabe falar com jeito, aí ele se lasca porque os outros acham que a gente é ruim. E aí eu sempre escutei isso. E o Conindu, eu falo, depois que você me falou isso, eu comecei a perceber. Me tornou uma pessoa mais assim, escute mais e fale apenas aquilo que for necessário. Porque E eu ele nunca equilibra o fui seu assim. fogo, né? Porque o que E eu eu nunca vejo é fui assim. isso. Porque outra, eu estava pensando esses dias, né? O fogo. A terra nós temos, né? Você pega um pouquinho de terra, tá ali pronto, a água tá pronto, o ar tá aqui. O fogo a gente tem que manipular para ter, né? Uhum. É um elemento muito
curioso para você pensar. Quando você entra na água, você tem dois tipos de elementais. Você pega ondinas, as ninfas. Na terra, você tem os gnomos e os duendes. Se você entra no ar, você tem os sílfes e as fadas. Quando você entra no fogo, é só salamandra. Eu estava pesquisando esses dias, eu precisava fazer um ritual com fogo para desenvolver de um curso que eu estou fazendo. E eu falei, meu, será que tem tipos de salamandra? Não tem. É só uma salamandra. Ele é muito único o fogo, quando você vai mexer, né? E Ele não é vem... para todo mundo. Não, não é. Não é. Tem Tem que ter gente que muita faz a intimidade. técnica do cone e não consegue levar adiante, porque não tem afinidade, né? E tá Não. tudo bem, não tem problema Porque nenhum. ele causa medo, É. né? Ele causa medo, porque ele é muito imponente. O fogo, ele é muito... Eu sou, eu acho, sabe? Ele traz essa presença. Então, ele te dá medo desde acender um fósforo, né? É. Desde fazer alguma coisa, tudo que Eu é quente. sempre Eu sempre falo nos cursos que o fogo, ele é duas coisas. Ou ele é muito transformador e muda a sua vida, né? E aí a gente, por exemplo, tem as velas, o cone, a moxa, que são terapias de fogo, o qual são acolhedoras e transformam as pessoas. Ou ele pode destruir a sua vida, ele pode te queimar, ele pode queimar a sua casa, ele pode te tirar tudo. Ao mesmo tempo que ele pode te dar, ele pode te tirar. E por conta disso, eu falo que o fogo, ele é para poucos, né? Ele é para poucos porque aquela pessoa que tem o contato com o fogo, ela tá atuando diretamente, na minha percepção, num perispírito muito mais elevado. E ela consegue perceber coisas muitas vezes, e eu percebo isso nos alunos que são mais afinados com o fogo, perceberem chamas, assim, totalmente, completamente diferentes do que eu percebo. Porque eles ficam, assim, o tempo inteiro ligado e conectado com aquilo. Então é muito interessante ver a manifestação do fogo, né? Quando ele entra em contato com o perispírito, com os chakras, com a vibração da célula, com a vibração do corpo. E eu falo, ele é magnífico, ele é imponente, é ele que manda, né? Ele seduz. E é Ele engraçado porque seduz. esse negócio da cor, eu sempre visualizo verde, uma chama verde. Eu já tentei tirar fotos de todas as formas e eu não consigo sair na foto verde. É Mas eu porque ela começo. sai da sua maneira, né? A maneira como que É, você porque olha. ela começa queimando e chega a hora que quando aparece esse verde, eu sei que ele já parou de limpar e ele está curando. E eu não Uhum. consigo colocar isso em foto para te mandar, que você já pediu, que eu já falei que eu vejo esse verde, você fala assim, eu nunca vi. Eu falo, gente, ele tá aqui, tá azul, tá amarelo, tá indo, tá... Ele vira verde, e aí eu comecei a entender isso. Ele vem limpando, limpando, aquela fumaça preta, aquela coisa densa. Depois, Aff, tem uma hoje, hora que ele dá um verde. Aí eu trouxe para mim como isso. Pronto, ele já parou de limpar, ele começa na cura. o Então eu meu trouxe sinal é essa. fumaça. O meu sinal é a fumaça, literalmente. Sempre. Sim. Hoje uma aluna mandou mensagem pra gente falando assim que ela tinha pegado uma paciente com tanta fumaça preta que ela nunca tinha visto na frente. Falei, gente do céu, o que que tá acontecendo? Porque as fumaças estão ficando cada vez mais pretas, os nossos consultórios começam a empretejar. E eu falo, gente, não é possível, o cone é o mesmo cone, não mudei nada, já testei outras ceras, agora a gente tá testando com cera vegana, com cera de vários locais que a gente achou. Testamos de tudo e todos saem da mesma forma. Eu falei assim, gente, ou é o Teta Healing ou é o Reiki, né? Aí comecei a medir as frequências na mesa. E aí eu tive uma sacada de me conectar com uma amiga minha, né, que é médium, tudo, e ela falou, Emily, se prepara, porque daqui em diante as fumaças vão ficar piores. Aí eu falei, mas Vou. como assim? Ela falou assim, você já intuiu que a fumaça está relacionada à energia ruim. Então, depois da pandemia, vai ter tanta gente doente, mas tanta gente doente, que as fumaças vão cada dia mais ficarem pretas. Mas fique tranquilo, porque a fumaça preta para você é boa coisa. Quer dizer que as pessoas que mais precisam de você estão chegando para ti. E você vai saber ajudá-las. Então, gente, o recado tá dado. Quem tiver muita fumaça preta no consultório, só prepara o coração, se cuidem, se protejam, traga as egrégoras protetoras, porque a gente vai precisar e a gente vai trabalhar demais daqui em E, diante.
Esse é o recado Sim, de hoje. e principalmente assim, não julgar. Tá saindo preto, tá denso, não julga se a pessoa tá muito suja ou se aquele energia está muito suja, porque quando a gente julga, a gente traz aquele quanto de energia pra gente. Então, É. agradece daquela forma assim, poxa, estou conseguindo levar isso, porque na apometria a gente tem muito isso, né? A gente só Uhum. trabalha, se for ver, com fumaça preta, vamos colocar assim, né? É. E ainda eu brinco, né? Eu falo, gente, se fosse para ter fumaça branca, ninguém vinha aqui. Nós abrimos a porta para recolher as fumaças pretas e estamos sendo preparados para isso, que é o que você falou. Sim. Então, assim, quando eu vejo isso, uma fumaça preta, ou um trabalho mais denso que foi efetuado, eu falo, puxa, Que conseguimos bom mais que uma foi vez. embora. Que bom, que bom Que que bom foi que foi embora. embora, Eu que também bom que. penso assim. Assim, e outra, na apometria, e a gente trabalha muito com isso. A gente não só, antigamente, trabalho de desobsessão, quando vem da Umbanda, era aquele negócio de tacar pólvora e mandar embora. E a apometria, eu sou apaixonada Mandar por quê? embora, é. Porque eu aprendi assim, né? Sou da Umbanda, da adolescência, taca pólvora e vai no cemitério. Aí, passado, né, gente? Todo mundo tem, Campo graças a Santo. Deus. Campo Porque aí a Santo, não gente fala traz assim. e aí eu É. falo assim, passar, todo mundo tem, gente, passar de condena. Aí eu falo, e na apometria o que, que é bom? A gente dá uma cidadania, a gente dá um poder, porque a gente traz consciência, a gente traz restauração dos corpos, se está todo deformado, machucado, se está em forma animal. A gente tenta trazer o máximo possível de uma condição, de uma percepção, e dá opção, ele ainda tem opção. Ou ele vai para um hospital de tratamento, ou ele vai para o Senhor do Karma, do tempo da reencarnação, resolver ali os contratos dele. Exato. Então, gente, quer trabalho mais lindo? A fumaça é a mesma coisa. Você está dando oportunidade daquele fogo melhorar a pessoa Transmutar. e trazer a luz, vamos colocar assim, trazer a luz para todos aqueles obsessores, porque você abre portais, eu acredito isso, que quando aquilo começa a girar, para mim está abrindo portais e recolhimento. Sim. Tá? Nem Então você fale. abre portais e pega fogo e começa a transmutar, que nem você falou, e começa a dar permissão para que eles sejam purificados pela salamandra, e aí as equipes de socorros podem chegar até ali e levar, mesmo que for um quanto de energia de forma e pensamento. Tudo isso é recolhido e é usado na espiritualidade por bem. Então Sim. é muito E importante o nosso E é trabalho. em todos os aspectos, em todas as técnicas tem isso. Na acupuntura tem, gente. Só que na acupuntura tem, na aurículo tem, na aromaterapia tem, em tudo tem essa forma de se olhar. Mas eu falo, é muita sensibilidade cada terapeuta. E tem terapeuta que às vezes não tem nem a consciência de que aquilo está acontecendo, como eu não tinha quando começou. Eu lembro que eu Sim. sempre conto no curso, que eu tive um episódio que eu tomei um susto tão grande que eu botei a paciente para correr, porque eu não sabia lidar com o que estava acontecendo. E aí eu Sim, tive que me preparar para conseguir trabalhar os aspectos que eu mesmo não conhecia. Né? Eu tive uma vez, eu lembro uma vez que eu fiquei tão mal, eu expurguei tanto, e aí a gente explica também a questão de as pessoas passarem mal, às vezes após alguma sessão de cone, ou após alguma sessão de outra terapia, até mesmo da acupuntura, que a gente acha sim. que o paciente vai sair curado e às vezes não sai, Não. que se chama expurgo, né? Que é a pessoa pôr para fora aquilo que ela guardou por muito tempo. E eu tive uma vez, logo quando eu comecei, há uns 8 anos atrás, eu estava bem cru do cone, eu nem imaginei que eu ia chegar aqui, que eu ia estar dando aula. E aí eu lembro que eu liguei pro Michael e falei, Michael do céu, eu tô passando mal, tô suando frio, eu não vou conseguir atender mais. Aí ele falou, mas o que você fez? Eu falei assim, eu só atendi 3 cones hoje, eu fiz assim ainda, 3 só. Ele, mas o que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei, eu tô vomitando verde. E eu passei tão mal, mas tão mal, que eu fiquei uns 2 dias para me recuperar, que eu não tinha Foi. força. E depois, com a espiritualidade, com a religião, com minhas conexões, com o aprendizado do Cone, porque o Cone me trouxe muito aprendizado espiritual que eu não tinha nem ideia que eu chegaria a um nível assim, eu comecei a perceber que a proteção do terapeuta é primordial da hora que a gente deita, da hora que a gente acorda de novo. E até mesmo no sono.
porque a gente está totalmente vulnerável, principalmente quando a gente principalmente quando chega pra gente a energia do outro confiando na nossa energia. É como se a outra pessoa desse aquilo que ela tem de mais valioso, que é a saúde dela, mas que ela também não entende que a saúde é valiosa, porque Não. muitos não entendem, entregando para você e resolve. E aí, isso é primordial, proteção, gente. Então, por exemplo, essas técnicas que a Denise faz, eu vejo a Denise muito ancorada, principalmente pelo xamanismo, porque eu acho que é uma coisa que me fascina muito, essa ancoragem de proteção, né, Dê? Eu vejo que é muito lindo o trabalho que você e o José faz nessa questão dos É. rituais, de proteção, de fogo, de transmutação, de limpeza. E isso é importante. Todo mundo deveria passar por isso regularmente, não é verdade? Olha, eu falo curso de apometria. Não quer trabalhar como apometra, mas aprende os campos de proteção. Você trabalha com as pirâmides dentro da apometria. Quer campo de proteção maior do que esse? As pirâmides estão lá no Egito há quanto Ai, tempo? a Quantos Cristina Cairo fala muito disso. não fala? Campo de proteção de pirâmide é o campo mais forte que eu conheço até hoje, tá? Então você se enquadra numa pirâmide, pronto, né? E falando sobre esse mal que você fala, dentro do ritual do xamanismo, da ayahuasca, tem uma música que fala sobre isso. Só que ela fala nesse sentido: deixa o mal sair para o bem entrar. Então, a gente sempre está se corrigindo, falando assim, eu estou passando mal. Não, estou deixando o mal sair para Isso que o aí. bem entre. Uhum. Então, a Pra gente fazer a sempre, limpeza, né? para fazer a limpeza, porque quer ritual maior do que limpeza. E Sim, assim, quer rituais lindos, são os rituais que tem fogueira. Fogo. com certeza. De novo. Festa de São Os rit... João, quem não gosta? Fogo. Né? Eu Fogo é adoro. esperança, gente. Por É. que, que o inverno é tão frio e a gente se aquece com comidas quentes, com bebidas quentes, com fogo? Porque a gente quer ter a esperança. De A que o gente é inverno vai sempre uma. passar, né? Que a fase ruim vai passar. É, Porque o a inverno gente sempre é foi visto sempre. como uma fase ruim, né? De que É, sim! escassez, de falta de colheita, de recolhimento. E o fogo também, eu vejo que na questão do cone, das terapias, o fogo está muito na questão do acolher. Quando você coloca uma pessoa fazendo um cone no ouvido, você percebe que às vezes, se ela está virada de lado, ela entra em posição fetal. E traz a sensação de acolhimento, né? E essa sensação, às vezes, para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, são situações onde ela começa a falar sobre a vida dela de uma forma onde faz bem para ela colocar, exteriorizar. Então, vocês podem perceber, depois que o paciente entrou em posição de feto na limpeza de ouvido, ele começa a falar sobre o pai, sobre a mãe, sobre a esposa, sobre o filho, sobre as dificuldades, porque o fogo também traz aconchego, acolhimento, aquecimento. E, além de tudo, o fogo auxilia muito a expandir a chamatrina, né? Sim, E as a glândulas chamatrina é a centela da vida. que é a que está ligada à chama, a glândula timo, que ativa a nossa imunidade, que aí entra no Covid, né? Porque a gente precisa estar com a Entra. imunidade alta, para como que a gente faz? Ativando a timo, que ativa a alegria, né? A felicidade de Traz viver. E a você criança estava falando interior e tudo isso, mais. e estava me vindo uma coisa na cabeça. Quando a gente está na barriga, né, da mãe, ali sendo gerado, a gente escuta. A primeira sensação é escutar, porque a gente não está respirando ali dentro. A gente não Uhum, está ainda comendo só nada recebendo. pela boca. A gente só está aqui. E aquele... Uhum, Quando a gente nasce, o que escuta? A voz da mãe, a percepção. Então, a percepção já vem desde o útero materno. Só sim. que a gente cresce e para de usar. Por que será, né? É o que eu Né? explico no curso. Às vezes a gente para de perceber muitas coisas à nossa volta, porque tudo que está vindo é só informação ruim. É só chateação, é só lamentação, é só reclamação. Não tem uma coisa positiva. E ainda quando tem coisa positiva que alguém te elogia, você ainda desconfia, ou então você não sabe nem agradecer, porque você não está acostumado com aquilo. É, E tá falou tudo tudo. bem também, né? E tá tudo bem, porque cada um tem seu jeito. Então, não, é normal a gente perder em algum momento a percepção das coisas. Sim. E tá tudo bem perder essa percepção, mas a gente não pode esquecer
que ela faz parte de um ponto imensamente gigantesco na gente, que é o mundo que a gente vive, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, as virtudes que a gente tem, os defeitos que a gente tem. É ela que molda tudo isso, né? Então ela precisa estar ancorada com você, da forma que você é, e limpar o chakra intuitivo, trabalhar a transmutação do fogo, o acolhimento do fogo, é trazer esse calor de mudança, né? Essa vontade de mudar, de expandir, de ir além e de receber as coisas boas. Porque é muito difícil, às vezes, né? A gente receber, nossa, mas ele tá me elogiando. Eu não sei nem agradecer isso, Ai, porque eu não, não tô acostumada. é o teu olhar, é a sua coisa. E quando É, você fala, obrigado, ninguém fala, todo mundo fala assim, imagina, é o seu olhar, não é assim que eu tô bonita, é. né? Ou fala e você já tem a obrigação de devolver, né? E você estava falando desse negócio de acolhimento, dentro do xamanismo tem um workshop que eu não fiz ainda, eu tenho muita vontade de fazer, ia fazer esse ano, com a pandemia não deu, que é do Chale. A gente faz um workshop do Chale que é do acolhimento, né? Você Uhum. faz esse ritual, então o xamã tem o seu chale, que ele se acolhe. Quando ele precisa, ele vem se acolher para entender o seu interior. E me deu muita vontade de, depois que eu fizer esse workshop, né, desenvolver o meu, fazer um para atender com o Conindu. Sim, vai Me deu ser uma muito vontade bom. grande, né, de ter um chale de acolhimento pro assistido, para que ele se sinta aconchegado, né? Porque você fala muito da gente trazer um chazinho, uma coisa assim. Então você imagina você ter aquele instrumento de poder, porque, gente, o Conindu, ele não é uma técnica, ele é um instrumento de poder. É. E Eu nós também, uma ferramenta poderosa demais. demais, tudo é uma ferramenta. As mesas que a Emily desenvolveu, né, que está bem canalizada, porque o que, que eu imagino? A egrégora do Conindu, porque para mim existe isso, tá? Focalizou aquilo, alguém que se permitiu a estar trabalhando com isso, com tanta grandeza, a canalizar uma coisa. Então, assim, se você tem dúvidas, você começa a entrar nesse campo, usa a mesa, usa o cone Uhum. que a Emily faz. Gente, ele vem com cheiro de carinho para mim, os cones. Né? Eles têm ali, você pega, eles moldam na sua mão direitinho, eles encaixam direitinho. Então, você vê todo esse carinho transmitido na energia, né? E eu Sim. sou muito assim de pegar as coisas e sentir. E, então, você tá Uhum. ali naquela egrégora, você se permite entrar naquilo, não tem por que não dar certo, não precisa ter medo. Eu uso hoje outras técnicas por não ter a oportunidade disso. Mas eu me permito, assim que possível, ter essa oportunidade, porque é muito bom agregar, gente. As terapias, elas se juntam, né? Sim. A Emily sabe que eu trabalho com um monte de terapia. E Mas eu sempre avalio. você tem a sua sessão moldada com todas, né? Porque você nunca é uma coisa só, você é tudo, pelo menos o que eu vejo. A Denise faz tudo numa única coisa. Em um atendimento, nessa daqui eu trago um escaneamento da pessoa e dali eu falo que eu trato as pessoas meio como cebola, por camadas, né? Até chegar o diamante que tá ali Uhum. no meio. Então eu tiro aquela primeira camada, o que terapia que eu preciso? Fortalecer, não sei o que, perceber, é mental, é emocional, tá enfraquecido, eu preciso vir com alguma coisa, tá com problema espiritual, vamos fazer uma limpeza. Exato. Então a gente vai. Tem o ritual do fogo que você estava falando, que nós fazemos com 2 caldeirões, que é o caldeirão do desapego, que a gente bota fogo, e o caldeirão dos desejos, que você falou, o fogo trabalhando das duas formas. Duas É formas, o sim. das duas formas. Então eu vou ali desapego. Quem são as bruxinhas que estão assistindo sabe desse ritual do fogo, que é maravilhoso. Inverno é ótimo, tá? Você queima ali tudo que você não quer mais e você projeta o que você quer. Né? Então, o fogo tem esse poder da dualidade, gente, trabalhando em benefício de todos. Gente, eu falo, É. eu sou apaixonada. O José brinca muito comigo, que ele fala: chama a mulher do fogo lá para ver se resolve, né? E aí, e ritual do fogo, eu faço muito ritual do fogo, é Conindu. Gente, tanto que o curso eu estou fazendo com o José, que é orixamanismo, é a mistura do orixá com o fogo, e o meu elemento caiu para trabalhar fogo, as salamandras, né? Para poder estar desenvolvendo um ritual sobre isso. Eu trabalhei com a chama Sim. da vela, com zona de conforto. Já trabalhei com Nindu no caldeirão também. A É, dá pessoa para tava fazer. ali com Não, chip, não faço, mas que eu sei que passei dá. ali, joguei.
Porque eu sou muito assim, gente, intuitiva. Eu tenho os materiais, o que que eu tenho para hoje? É isso que eu vou trabalhar. Que eu sou daquela que se falar, a pessoa precisa de um cone hindu e eu não tiver ele fisicamente, eu plasmo na mão e aplico. E o meu crer é Porque tão tudo. grande que é que nem você falou Porque da eu sua avó falo. acredita tanto da cura Pronto. que ela Isso é cura. verdade. E eu Ela acredito cura. tanto no poder de plasmar as coisas que se for preciso eu plasmo um fogo ali, eu chamo a salamandra, pronto, resolvemos num desespero, né? Agora a gente vai para um consultório, a gente vai para um local, né? Para estar fazendo É, toda essa e para energia, para aquela, a energia ela existe. Eu sempre falo, ela não tem tempo, ela não tem espaço e ela está aqui. Gente, tudo que é energia, desde que você acreditar, ela se concretiza. Então, é o que a Denise falou. A minha avó, ela tem tanta fé, tanta fé, tanta fé que o Conindo cura. E ela fala, eu consegui auxiliar aquela pessoa a curar de tal coisa. Minha avó não fala que foi ela que curou. Ela fala, eu consegui auxiliar aquela pessoa a curar de tal Olha que doença. lindo, Ela sabedoria. nunca fala que é ela. E É, a minha avó nem percebe que ela fala as coisas dessa forma. Né? E foi engraçado que ela falou assim, num depoimento que a gente gravou dela, né, que eu vou disponibilizar em breve. Ela falou assim: eu nunca imaginei que eu ia ajudar tantas pessoas ensinando o cone para minha neta. você Porque eu viu? não imaginei que a minha neta ia levar isso a tantas pessoas. E tudo isso veio de mim, que veio do meu pai, que veio do meu bisavô. Então, quer dizer, foi passando de geração a geração, a geração a geração, que o negócio assim vai e transforma. E é a energia do fogo, a transformação das coisas. Basta a gente só não achar que a gente é tão pequeno e levar Não. e fazer a proporção crescer. E assim, E eu adoro Denise, quando você traz a história da sua avó, viu? ai, eu gravei ela, então vocês vão ver ela em breve. Ai, que linda. Gente, eu paro tudo. Ela fala assim: ah, minha avó vai aparecer. Eu falo, para todo mundo, porque eu preciso assistir a avó. A E avó ela do fica cone. tão vergonhosa, ela falava assim, eu não sei falar essas coisas, vocês são muito jovens, vocês sabem falar, eu não tenho estudo. Eu falei, vó, a Hum. ninguém quer saber o estudo que a senhora tem, a gente quer saber o que você tem para oferecer pro mundo, porque a senhora sabe muito. E ela Fala fica que ela é a vovó do desesperada. cone. É. Ela fica e ela não tem noção, gente, do tamanho das pessoas, de quantos alunos atingiu, de quantas pessoas vocês já ajudaram. Ela não faz ideia. E eu nem E eu sei se eu fico triste, viu, mostrando quando para ela, alguém ela vai critica fazer ela. ideia. E eu fico É. triste quando alguém critica ela, viu? Eu tenho muito Ai, carinho. Não conheço pessoalmente ainda. Tenho uma gratidão imensa por ela ter passado isso. E eu acho que a simplicidade dela e o crer, eu acho que se você é misturar muito todos os grande. alunos, não chega o crer dela. Não, não De tão mesmo. forte. Nem o Se dela você. e nem do da irmã Terezinha, que a irmã Terezinha é outra figura que eu conheci pela Silvia Garcia, que assim está sendo um presente para o aprendizado do Conindu. Se Deus quiser, eu tenho ainda muita coisa aí pela frente. Mas, Legal. Denise, faltam 5 Fala. minutos para acabar. Perguntaram o que é a salamandra. Explica o pessoal o que é, porque eu não vou saber explicar com as suas palavras do jeito que você sabe aí, Não. não. Todo mundo tem um quanto de energia e vai completando a outra. Dentro dos elementos, fogo, terra, água e ar, existe elementais da natureza que trabalham a favor disso. São seres que não têm ainda uma consciência humana e eles são seres mágicos. Então, quando a gente fala fazer uma magia, a gente está trabalhando com esses elementos. Magia não é nem boa e nem ruim. É um quanto de energia que existe ali, tá? Que você manipula. Então, quando a gente está fazendo um cone hindu, a gente está manipulando uma energia para um bem maior da pessoa. E Uhum. quem comanda o fogo são as salamandras. Então, são elementares da natureza que vêm trabalhar com o fogo. Se você entrar no ar, você pega as fadas, os silfes, e vem açaí, vem a. Se vocês assistirem Frozen 2 Tem a desenho, salamandra, tem? tem a salamandra, que é uma gracinha, tem os elementais da natureza, porque ela precisa com isso, fala muito sobre constelação, a honra aos ancestrais, trabalhando. Então é muito xamânico quando você É. entra no Frozen 2, gente, é maravilhoso.
Os desenhos, eles trazem uma sabedoria por trás que vocês não imaginam. Então, as salamandras são elementais da natureza, que nem gnomos, que é da terra, os doentes são dos vegetais, também trabalhando na terra. A salamandra é o elemento fogo. Se vocês começarem a olhar e conversar com o fogo, são as salamandras que estão dançando para vocês. É a energia presente ali e você vai conversando. Eu converso muito com o fogo e eu vou pedindo para que ele trabalhe na limpeza, para que e vocês veem que ele sobe e desce Pondo a intenção para que as coisas comecem a fluir. A nossa eu vou responder a última pergunta. Como ativo o timo? Existem várias formas. A forma que eu mais gosto é bater na região do timo ou friccionar. Bate, 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 bate nesse ponto bem dolorido. Ou óleo de laranja-lima para ativar a alegria divina e a criança interior. Duas formas de se ativar o timo. O timo é o órgão da alegria também, a alegria de viver, centela da vida, expande a coragem, a força, a certeza e pulsa, 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 né? A nossa chama prina. Então, bate bastante todos os dias, faz esse exercício do timo para ativar a sua alegria divina. E dê muitas gargalhadas. Gargalhadas. Terapia do riso. Começa a rir todos se alinhem. Ó, eu tô curando. Eu tô curando não. Eu estou auxiliando a minha mãe a se curar dos calorões da menopausa dando risada. Sim, trazer alegria, porque assim, o calor a gente dá risada todo dia no trabalho. E aí, ela tá melhorando, os calorões sumiram. Porque o que eu falo é o seguinte, o calor vai estar aí, é inevitável. Ou você chora ou você ri com ele. É verdade. Ri. Tá bom, meu amor? Gente, vamos finalizar, Denise, que está chegando ao fim. Falta 1 minuto para acabar. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Na terça-feira que vem a gente tem aula. Eu coloco o tema na segunda para vocês verem o que esperam vocês. Quero agradecer essa querida aluna Denise, parceira do Espaço Xamã, que leva o nosso curso para São Paulo. Sigam a página deles. Lá eles têm curso de xamanismo, apometria, Conindu, que é eu que vou dar o curso. Tem de tudo. E é um super espaço para quem é de São Paulo, vale a pena conhecer. Gratidão, Denise, pela sua experiência, que você é fantástica, muito sabedora das coisas. Uma pessoa que tem que ser muito a contribuir para o universo também com a sua sabedoria imensa. Eu tenho que só te agradecer. Vou falar uma frase do xamanismo que a gente fala mitacoeio e assim. Por todas as nossas relações, significa. Então, assim, a relação não vem de hoje, já vem de tempo. Hoje a gente conseguiu alinhar com o fogo. Então, me tá com ele assim, por todas as nossas relações. Que assim seja, né? Sempre. E sempre será. O fogo sempre tá aí para manter a gente acesa. Beijo, gente, Navon. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima noite. Agradece, José. Dia 29/8, se tudo permitir, estaremos no Espaço Xamã Verde com curso presencial de Conindu, hein, pessoal? Quem for de São Paulo, quiser visitar a gente, vamos estar lá, certo? Vamos lá botar fogo em Roma. Beijo, fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.